Olá a todos, eu me chamo André Garrido, gratidão ao Deus Todo-Poderoso, ao Universo, por estar mais uma vez aqui nesse vídeo, poder lhe ajudar para podermos estudarmos e lermos juntos Pensa e Enriqueça. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ative notificações, dê um like, para que você sempre receba notificação no próximo vídeo, ok? Então antes, vamos lá, desligue sua TV, desligue notícias de desgraça, de tragédias, de política, de doença, de morte, desligue tudo isso e abra os livros, ligue o conhecimento. E em relação aos livros, não tenha pressa em terminar a leitura de um livro, porque completar a leitura de um livro não é o nosso objetivo, nem pode ser o seu objetivo. Ah, completei, li o livro, acabou. Não. O conteúdo deste livro tem que ser absorvido e saboreado. Se absorver e saboreando aos pouquinhos, devagarzinho. Em vez de ser devorado, não devore os livros. Absorva e saboreie aos poucos. Vai saboreando aos poucos esse livro. Porque o conteúdo aqui é para sempre reler, reler e reler. Falar em livros, olha, eu estou lendo esse com vocês, né? Pensa e Enriqueça, mas eu mesmo lendo esse, eu leio Segredo da Mente Milionária, leio também Você Nasceu Rico, Bob Proctor, então não pode parar de ler. E outra, como está escrito aqui, acabou de ler? Não, continue lendo de novo, de novo, de novo, de novo, porque são as repetições que vai mudar as velhas verdades, os velhos paradigmas do seu subconsciente. São as repetições que você vai pegando, às vezes um detalhe que você passou despercebido, mas na próxima você vai perceber o que você passou direto. Então é muito importante você não só ler, mas absorver e saborear o livro. Não devore o livro. Anota aí, absorver e saborear, ok? Antes eu vou deixar uma reflexão. Qual é a sua missão da sua alma aqui na Terra? A missão da alma de todos os seres humanos na face da Terra é: primeiro, você está aqui para evoluir. Então você está aqui para evoluir, para crescer, purificar suas emoções, saber lidar com as suas emoções. Isso é muito profundo e sério. Purificar suas emoções e seus pensamentos. Como você deve pensar. O que você deve pensar. 2. Nos harmonizar com outras pessoas. Saber como harmonizar com o próximo, com as outras pessoas. Com os seres que estão em nossa volta. Saber harmonizar com todos eles. 3. Ser um gerador de bons exemplos. Temos que ser um gerador aqui nessa terra de bons exemplos, ok? Então essas 3 missões da nossa alma, da sua alma aqui nessa terra, ok? Anota aí. Então vamos lá, hoje nós vamos para a parte 65, página 270. Parte 65, página 270. As vibrações cada vez mais altas são as únicas que podem ser captadas e transmitidas por meio do éter, da substância amorfa, de um cérebro ao outro. O pensamento é uma forma de energia. Olha aí, ó. Tudo é energia. A lei primária é a lei da vibração. Então temos que entender e saber o que vamos pensar e o que vamos pensar. Não colocar bobagens em suas mentes, não. O pensamento é uma forma de energia que viaja num nível muito alto de vibração. Por isso já está escrito aqui no livro, quem pensa enriquece. Mas tem que saber no que você vai pensar. Então o pensamento é uma forma de energia que viaja num nível muito alto de vibração. O pensamento que foi modificado ou incrementado por qualquer uma das grandes emoções, vibra num nível muito maior que um pensamento comum. Tá vendo?
Ele vibra num nível muito maior do que um pensamento comum. E esse tipo de pensamento que passa de um cérebro para o outro, por essa máquina de transmissão que é chamada de cérebro humano. A emoção do sexo está no topo da lista das emoções humanas, no que diz respeito à intensidade e à força motriz. O cérebro estimulado pelo sexo vibra num nível muito mais rápido do que aquele em que, em que essa emoção está ausente ou adormecida. O resultado da transmutação do sexo é o aumento do nível de vibração dos pensamentos, a tal ponto que a inteligência criativa se torna altamente receptiva às ideias e capta do éter, da substância, da matriz divina, a substância amorfa. Por outro lado, quando o cérebro está vibrando num ritmo muito acelerado, ele não só consegue atrair os pensamentos e ideias lançados no éter pelos outros cérebros, como também dá aos próprios pensamentos aqueles sentimentos que são fundamentais antes que sejam capturados ou incorporados pela mente subconsciente. Isso é muito profundo, né? Com isso, você vê que o princípio da transmissão é o fator pelo qual você mistura os sentimentos e as emoções com seus pensamentos e repassa a mente subconsciente. Tudo é repassado à mente subconsciente através da repetição daquilo que você está pensando. A mente subconsciente é a estação transmissora do cérebro pela qual as vibrações do pensamento são transmitidas. A imaginação criativa é a parte receptora pela qual as vibrações de pensamento são captadas do éter. Olha aí que coisa maravilhosa. Além dos importantes fatores do subconsciente e da faculdade da imaginação criativa, que foram as partes transmissoras e receptoras de seu equipamento de transmissão mental. Pense um pouco no princípio da autossugestão, que é o meio pela qual você pode operar sua estação de rádio. As instruções descritas no capítulo sobre autossugestão, você foi definitivamente informado sobre o método pelo qual um desejo pode se transformar no equivalente monetário, no físico, no real. A operação de sua estação de rádio mental é um processo relativamente simples. Você só tem que ter 3 princípios em mente e aplicá-los. Quando quiser usar a estação, o subconsciente, a imaginação criativa e a autossugestão, os estímulos pelos quais você coloca esses 3 princípios em ação já foram descritos. Tudo começa pelo desejo. As maiores forças são intangíveis. Vamos ver. A depressão levou o mundo ao limite do entendimento das forças intangíveis e invisíveis. Ao longo dos séculos, o ser humano pendeu demais dos sentidos físicos e limitou o conhecimento das coisas tangíveis que ele pode ver, tocar, medir ou pensar. Ou seja, você não pode estar limitado aos 5 sentidos, as anteninhas, que nós estudamos, que é visão, tato, olfato, paladar. Não, você não pode estar limitado a isso. Você tem faculdades mentais, faculdades criativas, tem que usar essas faculdades mentais, tem que buscar esse conhecimento. Isso é fundamental para você desenvolver sua faculdade mental. Agora nós encontramos na época mais maravilhosa de todas, uma época que irá nos ensinar algo sobre as forças intangíveis que existem no mundo. Talvez desejamos aprender nessa era que outro self é mais poderoso do que o self físico que percebemos no espelho. É mais poderoso do que os 5 sentidos ao qual estamos acostumados. Às vezes as pessoas falam superficialmente sobre o que é intangível, as coisas que não podem perceber pelos 5 sentidos. E quando ouvimos isso, devemos nos lembrar de que todos somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. Ou seja, o espiritual está conectado ao físico. Por mais queira você ou não, está ligado. Tudo é energia, não tem vácuo. Tudo é vibração, tudo é energia. Então está tudo ligado. Nem toda a humanidade junta tem poder de liberar ou controlar as forças intangíveis em volta nas ondas dos oceanos.
O ser humano não tem a capacidade de compreender a força intangível da gravidade, que mantém esse pequeno planeta suspenso no universo e que impede que os homens caiam. Muito menos o poder de controlar essa força. O ser humano é um escravo total da força intangível que vem como uma tempestade, e o mesmo acontece com a eletricidade. Caramba, ele nem sabe o que é eletricidade, de onde ela vem ou qual o objetivo dela. É a ignorância do homem sobre o invisível e o intangível de maneira alguma se resume a isso. Ele não compreende a força e a inteligência intangível que envolve o solo da terra, a força que fornece todos os alimentos que ele come, todos os seus artigos de vestuário e cada dólar que ele carrega no bolso. A dramática história do cérebro. Foi, por fim, o ser humano, mesmo com toda a cultura de educação que alardeia, não entende quase nada da força intangível do pensamento, que é a maior de todas. Ele sabe muito pouco a respeito do cérebro físico, propriamente dito, e a vasta rede e a intricada maquinária pela qual o poder do pensamento é traduzido no equivalente material, no equivalente físico. Mas agora está entrando numa era que deve iluminar esse assunto. Os cientistas já começaram a voltar a atenção para o estudo dessa coisa maravilhosa que é o cérebro. Embora ainda esteja no jardim de infância desse aprendizado, já descobriram coisas suficientes para saber que o sistema de telefonia central do cérebro humano, o número de linhas que ligam as células cerebrais umas às outras é igual ao número 1, seguido de 15 milhões de algarismos. É um número tão impressionante, disse o Dr. C. Judson, da Universidade de Chicago, que cifras astronômicas que lidam com centenas de milhões de anos-luz tornam insignificantes. Já foi determinado que existe entre 10 a 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano. E sabemos que elas são organizadas em padrões bem definidos. Tudo foi muito bem criado pelo nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esses arranjos não foram gerados ao acaso, são bem ordenados. Tudo é perfeito. Deus fez tudo perfeito. Métodos recém-desenvolvidos de eletrofisiologia captam as correntes de ação das células de localização muito precisa. Ou fibras com microeletrodos amplificam-nas com válvulas de rádio e registram diferenças potenciais de 1 milionésimo de volt. É inconcebível que uma rede de mecanismos tão intricados só exista com o objetivo de lidar com as funções físicas ligadas ao crescimento e à manutenção do corpo físico. Não é razoável pensar que o mesmo sistema que dá a bilhões de células cerebrais um meio para se comunicar entre si, não possa servir também como meio de comunicação com outras forças intangíveis? Depois deste livro ter sido escrito, e pouco antes de ser mandado à editora, um editorial foi publicado em New York Times, demonstrando que pelo menos uma grande universidade e um pesquisador inteligente no campo dos fenômenos mentais estão se dedicando a uma pesquisa que chegou a conclusões muito parecidas com as que são descritas neste e no próximo capítulo. O editorial analisou sucintamente a obra do Dr. Healy, dos parceiros dele da Universidade Duke. Reproduzimos.
Vamos lá, ele reproduziu. O que é a terapia? Telepatia. Perdão, o que é telepatia? Há um mês mostramos nessa página alguns dos impressionantes resultados do professor Rini e dos colaboradores dele na Universidade Duke, obtido de mais de 100.000 testes para determinar se existe ou não telepatia e clarividência. Os resultados foram resumidos em 2 artigos da Sharps Magazine, num artigo publicado agora pelo autor E.H. Wiley. Tenta resumir o que descobriu. Então vamos parar por aqui. No próximo vídeo vamos continuar essa leitura maravilhosa do Pensa e Enriqueça, né? E está falando sobre a dramática história do cérebro. Então temos que mergulhar nesse conhecimento, temos que continuar buscando conhecimento, temos que nos aprofundar no conhecimento, dia a dia, dia a dia. Não pare de ler, não pare de ler, não pare de ler, não pare de buscar, não pare de alimentar o seu subconsciente com novas verdades. Não pare, continue firme. Continue lendo livros, continue buscando as verdades, que isso vai ser maravilhoso para você. Isso vai ser maravilhoso para o seu subconsciente, essas novas verdades, porque você vai estar sendo liberto da ignorância e aprendendo cada vez mais as verdades. E as verdades só se encontram buscando o conhecimento, ok? Forte abraço, André Garrido. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Gratidão.